com o nosso Bom Dia Pra Quem? Bom dia. Como é que é possível dar um bom dia se mal dá para respirar nessa cidade? Essa é a situação em São Paulo, sim. Essa é a situação no Centro-Oeste, sim. Essa é a situação no Pantanal, sim. Essa é a situação na Amazônia, sim. Essa é a situação no Brasil. No momento em que falo disso aqui no Morning Show, já são 48 municípios afetados pelas queimadas apenas aqui no estado de São Paulo. 2 pessoas já tragicamente perderam a vida no meio dessa confusão toda. Rodovias inteiras tiveram de ser fechadas. 3 homens foram presos por terem provocado incêndios. Um deles afirmou ser membro do PCC, tinha que ser. A motivação para a ação ainda não está clara. Em São Paulo, os focos aconteceram todos praticamente ao mesmo tempo, indicando uma ação coordenada. Em meio a uma seca histórica, nunca fez tanto sentido o ditado popular sobre acender o pavio no barril de pólvora. Enquanto isso, o governo do amor, que prometia cuidar do meio ambiente, das girafas da Amazônia, apenas divulga imagens de autoridades olhando apalermadas para o painel que mostra os focos de fogo se alastrando por todo o país. E, acordando nesse país em que mal dá para respirar, eu sou obrigado a perguntar: bom dia para quem, minha bancada? Bom dia para quem? Hoje está difícil. Pepe, quer me ajudar a responder? É possível? Tem bom dia para dar hoje ou não? É um bom dia triste, né, Marinho? Quando você vê, por exemplo, que a questão dos incêndios, os focos de incêndio estão crescendo no Brasil, não é? E a questão realmente é muito mais profunda e muito mais densa do que colocar a culpa em partido político, ou colocar culpa em quem está no poder, né? Infelizmente, quando você vê que a questão do aquecimento global, dos eventos naturais extremos, que estão cada vez mais constantes na nossa sociedade, o foco de incêndio vem aumentando. Isso por culpa da seca alta, por culpa da umidade baixa e por culpa dos ventos cada vez mais fortes que formam uma tempestade perfeita para gerar mais foco de incêndio e mais desmatamento, infelizmente, no Brasil. Além dos criminosos, né? Além dos criminosos. O que foi, mano? Além dos criminosos. Além dos criminosos. Porque parte dos focos de incêndio tem razões naturais, como o Pepe explicou, e parte é causada por malandros que querem se aproveitar da situação para desmatar uma área e depois tentar ter outro tipo de atividade numa área que antes era de vegetação nativa. E isso é algo feito não por pobres coitados, mas pelo crime organizado. Como a gente já noticiou aqui, o PCC está envolvido nesse tipo de queimada. Então, é algo que a gente precisa olhar com bastante cuidado e atenção, porque, por um lado, é um problema de política pública ineficiente no controle dessas queimadas de origem natural, por outro lado, falta de política de segurança pública no controle do crime organizado. Inclusive, Mano Ferreira, como a nossa produção é rápida no gatilho, a gente vai estar trazendo um capitão da PM para nos explicar aqui, passo a passo, o que foi necessário para trazer soluções e responsabilização nesse caso. Finalmente, Jess, o que você achou? Pelo visto, o cara põe fogo aí e sai comemorando. Tá parecendo Pablo Marçal na corrida da prefeitura. É brincadeira, né? Então, de fato, os dois estão certos aqui. A gente não pode ignorar também uma ampla responsabilidade aí do governo federal em relação a esse controle, em relação a tratativas. Não é a primeira vez que o Brasil vive situações de incêndio grave. Então, mais uma vez aqui, a gente tem que trabalhar a questão da prevenção, da habilidade de resposta, do tempo de resposta. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governador Tarcísio, de fato, teve um tempo de resposta e soube usar com a ajuda de outros governadores até mesmo. Mas a gente tem que cada vez mais olhar para isso e parar de falar só em proteção do meio ambiente, no azulzinho, no véu, assim, naquela belezura. Não, tem que colocar medida concreta nisso. Já que você muito bem mencionou o governador Tarcísio de Freitas, em nome da precisão, a gente vai trazer a fala dele em que o próprio governador de São Paulo alertou que as queimadas no estado podem gerar um prejuízo de mais de R$1 bilhão. E é claro que ele reforçou, além disso, que no momento não há nenhum foco de incêndio ativo. Tudo já foi contido na medida do possível. Claro que as autoridades seguem, Palumbo, investigando quem estaria por trás dessas ações. A gente vai estar trazendo daqui a pouco um capitão da PM para a gente entender exatamente o que foi necessário para poder revelar quem foram esses doentes mentais que nos trouxeram a essa situação. Porque parece que é uma situação distante, sempre uma situação em biomas exóticos, distantes de nós aqui nas cidades urbanas, né? Pantanal, Amazônia. Quando isso chega tão próximo de nós, Ribeirão Preto, dá um senso de urgência maior, não dá, Paulo?
Com certeza, Ribeirão Preto é minha terra, né? Eu passei minha infância, adolescência, fiz faculdade lá e eu cresci com esse problema das queimadas em canaviais, que eles chamavam de fogo controlado. Só que o fogo controlado leva a fuligem para bairros, para cidades vizinhas. E aí acaba virando um inferno, com dificuldade, pessoas com dificuldade de respirar, pessoas asmáticas com problemas, tendo que parar em hospital por causa dessas queimadas, né? Colocar incêndio é crime, artigo 250 do Código Penal, sujeita a uma pena de 3 a 6 anos. E aí tem que ser investigado mesmo. Parabéns para a polícia que já conseguiu prender algumas pessoas que fizeram isso, né? Dizem, né? Não sei se é verdade, ainda não me informei sobre isso, que alguns membros do PC teriam comprado usinas e aí algumas proprietários de terras não queriam vender para eles. Não sei se é verdade ou não. Mas o crime organizado está em todos os setores, está expandindo seus negócios, querem lavar dinheiro para tudo quanto é canto e eles não têm limite. Não tem limite, mas vamos conversar com quem tem a responsabilidade de tentar colocar algum limite nesse tipo de ação. E é por isso que a gente vai trazer agora ao vivaço para você que está nos acompanhando aqui no nosso Morning Show, 10 horas e 8 minutos, o capitão Felipe Neves. Ele que é porta-voz da PM aqui de São Paulo. Conta pra gente, capitão, muito obrigado pela presença aqui. Em relação às prisões que ocorreram aqui no estado nas últimas horas, né? Até agora, quantas pessoas já foram presas? Você pode nos atualizar, por favor? Bom dia, André. Bom dia, Jazz. Bom dia, delegado Palumbo. Bom dia, Mano Ferreira, Felipe Monteiro. Sim, a informação que nós obtivemos é que até o momento 3 pessoas foram presas, acusadas de ter envolvimento em eventos como esse, de atear fogo em terrenos em várias cidades do estado, né? Pelo menos 3 foram presos. Mais especificamente, nós temos a história dessa pessoa que foi presa aqui na região de Batatais. Foi uma denúncia anônima. Na manhã de ontem, por volta das 8h30, a Polícia Militar recebeu uma informação de que ele estaria ateando fogo. As equipes foram num terreno, né? As equipes foram ao local, chegaram a tempo, né, de identificar essa pessoa ateando fogo. Ele portava uma garrafa com combustível, um isqueiro, um celular, e ele foi preso. Na hora que as equipes chegaram, o fogo já estava as labaredas já tinham tomado aquele terreno. A PM prendeu essa pessoa aí. No celular dele haviam imagens, né, que estava se gabando, né, de pertencer a uma facção criminosa e que estaria colocando fogo lá de forma criminosa, né, para poder justamente causar caos, causar problema. Capitão, é chocante as imagens, né? A gente estava projetando aqui simultaneamente a sua fala e parece diretamente removido de um daqueles filmes de Hollywood, de grandes produções, né? Daqueles filmes de desastre. Mas é aqui do lado, é a nossa vida, é a nossa situação. Mas, obrigado aqui por trazer essas primeiras informações. Vou trazer aqui o nosso David de Tarso, nosso especialista em segurança pública aqui da Jovem Pan, capitão, para conversar com o senhor. Vamos que vamos. Bom, capitão, muito bom dia. Obrigado pela participação aqui no Morning. Em relação também a essas prisões, as ligações do crime organizado realmente procedem, essas denúncias que estão sendo feitas. Agora o serviço de inteligência também da polícia vai atuar. Eu fico pensando também na polícia ambiental, quantos animais que não foram perdidos por conta dessas queimadas que a gente tem visto desde a semana passada. Bom dia, David. Prazer em falar contigo. Então, realmente, o fogo é um problema que ele, além de causar o prejuízo, né, às propriedades, causar o risco de acidentes, é uma perda muito grande para toda a fauna, toda a flora. São Paulo é um estado que nós temos umas grandes áreas de preservação, de Mata Atlântica, de faixas de cerrado, e toda vez que um incêndio como esse ocorre, ele acaba trazendo um impacto, né, muito importante, matando animais, perdendo a vegetação. Então, por conta disso, existe sim uma força-tarefa, né, um trabalho muito intenso, muito grande das polícias, né, Polícia Militar, Polícia Civil, na investigação para se identificar quem, né, nesses casos aí 3, né, apontados como pontos de fogo criminosos, né, mas como até o próprio delegado também comentou, né, aqui em São Paulo já é crime, né, a situação de atear fogo, e aqui em São Paulo, num passado não tão remoto, né, havia essa prática. Então, além da questão de coibir criminalmente, prender criminosos, também coibir por meio da educação para as pessoas, né, na questão de uso do fogo para limpar terrenos. Isso aí traz um impacto muito ruim, terrível, né, essas imagens, realmente, como o próprio André falou, né, parece imagem de filme.
Então, é um trabalho integrado da Polícia Militar, da Polícia Civil. A Polícia Militar está se desdobrando, tanto por meio do Corpo de Bombeiros, da PM, como a Polícia Ambiental, para conter para conter essa situação do fogo. A Polícia Civil também está presente aí, fazendo levantamentos, apurações, né, prisões, para poder responsabilizar esses criminosos. Então, é um trabalho. A Defesa Civil do Estado de São Paulo também tem uma ação muito contundente nesse trabalho. É um trabalho, então, em conjunto, né? E importante destacar que essa prisão que eu citei agora, logo no início, ela decorreu de uma denúncia anônima, né? A pessoa ligou para a polícia avisando essa pessoa estava colocando criminalmente, né, o fogo. Então, é importante que as pessoas tenham essa confiança no trabalho das polícias, né, e denunciem. Telefone 190, o telefone da Polícia Militar. Nós estamos aptos e 24 horas, né, à disposição para atuar, e foi o que aconteceu. A pessoa denunciou, a equipe foi mobilizada, a polícia chegou, prendeu o criminoso, e agora, infelizmente, né, os trabalhos vão ser de reparar esses danos aí causados por essas pessoas. Capitão, como bem colocou, né, mais do que necessário a gente reforçar aqui o 190, fica aí a sugestão para qualquer intercorrência, qualquer dificuldade, já acionar sem pensar duas vezes o 190, e a PM vai estar lá para fazer o que for possível para conter um estrago dessa magnitude, né? Chocante, realmente chocante, dado que está tão próximo de nós. Paulo, quer falar? Pepe? Mano Ferreira. Eu tenho uma pergunta. Bom dia, capitão. Obrigado por estar aqui conosco. A minha dúvida é, na avaliação do senhor, quais poderiam ser medidas de aumento do trabalho preventivo para tentar evitar essas queimadas que acabam acontecendo todos os anos, né? Ótima pergunta. O trabalho preventivo, ele tem duas grandes frentes, né? A primeira é a educação. Então, existe um grande esforço, né, já há anos, mas o que foi reforçado nos últimos 2 anos, um trabalho preventivo, educando as pessoas, né, desde aquela aparentemente ínfima bituca de cigarro que é jogada ao longo o motorista que acaba dispensando, jogando pela janela do carro nas estradas. Muitos dos focos de incêndio são decorrentes desse tipo de postura, né, inadequada. Então, desde uma educação mais contundente, de uma conscientização da sociedade, de se explicar, né, ou de se reforçar aos proprietários rurais, né, sejam de pequenas propriedades ou grandes, da não utilização, da importância da não utilização do fogo para se limpar terrenos, e também, né, não só da parte educativa, mas da parte de responsabilização penal, de que essas pessoas que, uma vez identificadas, sejam responsabilizadas pelos seus atos. Porque, como a gente já disse, né, e volto a frisar, essa cena, né, são cicatrizes aí que vão ficar por muitos anos, todo o prejuízo na natureza, né, às vezes os grotões, né, que são os pontos em que a água jorra, né, também são prejudicados. O impacto realmente é grande, e a gente, então, por essas duas medidas, a medida preventiva, que é a educação, e a medida punitiva, que também surge como um aspecto preventivo ao ponto, né, no momento em que as pessoas vendo quem foi o responsável pelos focos de fogo criminosos, né, terem sido responsabilizados. Capitão Felipe Neves permanece aqui com a gente no Morning Show. Vou trazer o delegado Paulo para te fazer uma questão, sem antes reforçar, principalmente para quem está apenas nos ouvindo, né, que as imagens desafiam aqui qualquer bom senso, né? E dão aquela sensação de impotência, mais uma vez, só de pensar que basta um doido com um pouquinho de destemor para atear fogo e devastar ali, o fogo acabar lambendo hectares e mais hectares ali de áreas produtivas e áreas até residenciais, gerando até mortes, como foi o caso, né, nos trágicos episódios aqui em São Paulo nas últimas horas. Mas Brasilzão afora também, Paulo. Não está se limitando apenas a São Paulo. É verdade. Capitão, bom dia. Obrigado por participar do programa. Parabéns para a Polícia Militar. Bom dia, obrigado. Que efetuou essas prisões. Polícia Militar agindo muito bem. Eu queria perguntar para o senhor se ainda há focos de incêndio e como que está o controle disso, se tiver. Bom dia, delegado. Realmente, a informação que nós obtivemos mais recente, junto ao Corpo de Bombeiros, junto à Defesa Civil do Estado, é que nesse momento não existe nenhum ponto ativo. Isso não quer dizer que vamos dizer, na linguagem, né, policial, né, que a guarda baixou, né? Isso não quer dizer que a gente deixou de adotar as medidas preventivas.
Nesse momento, inclusive, ainda por conta de várias vastas regiões ainda estarem secas, ainda o próprio entorno das áreas de incêndio lá terem sido recentemente atingidas pelo fogo, então existe uma possibilidade, um risco de que o fogo seja retomado. Então, existe um gabinete de análise de controle, né, de risco, para acompanhar em todas as regiões do estado onde já ocorreram esses focos, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Defesa Civil estadual, as defesas civis municipais, a própria Polícia Civil também, por meio das equipes que se mantêm em campo para a coleta de informações, todos mobilizados, né? Os focos não estão ativos, contudo, a ideia, né, e a ação toda é voltada para se impedir que retomem esses focos. E aí, reforçando também, pedindo para que as pessoas, tendo ciência, tendo informação, ou percebam alguma situação, seja criminosa, né, de fogo, ou eventualmente um fogo originado de forma de não esperada, né, não intencional, mas que tenha ocorrido um foco de fogo, acione rapidamente o Corpo de Bombeiros, né? Nós temos uma ação muito contundente do Corpo de Bombeiros para, às vezes, pequenos focos, né, podem causar grandes incêndios. Mas, no momento, não temos relato de nenhum foco ativo de incêndio. Ainda bem, graças a Deus, fruto de um trabalho aí com toda a presteza ali para poder conter isso na raiz e evitar que a tragédia fosse maior. A gente vai trazer aqui agora o PP, nosso Felipe Monteiro, meu caro capitão, para te fazer uma questão também. Bom dia, capitão. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho. Ao contrário do que o Palumbo fala, eu sou um defensor da polícia e gosto quando o trabalho é feito de forma bem feita, como esse foi feito de forma bem feita. A minha pergunta vai no seguinte sentido: eu queria entender como é que estão alocados as brigadas dos bombeiros, né, nos municípios de São Paulo, né, do estado de São Paulo, e qual que é a relação e como é que está a resposta do governo federal junto com o governo estadual. Estão trabalhando junto para evitar esse tipo de problema e para resolver essa situação catastrófica? Bom dia, PP, né? Meu xará, né, Felipe? A atuação do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar como um todo, ela é presente nos 645 municípios. E no Bombeiro, existe também essa distribuição no estado como um todo. Além disso, também a gente pode contar com o apoio de bombeiros voluntários em alguns municípios, né? Existe uma parceria também com o governo federal, anunciada pelo governo do estado. No caso, vou ter mais detalhes em relação aos meios e às estratégias do governo do estado nesse momento. Mas existe sim, conforme anunciado pelo próprio governador, o trabalho ele é importante, essa integração que eu acabei mencionando anteriormente, né, das defesas civis, municipais e integração com a Defesa Civil Estadual tem a ver com a questão preventiva, né? É um sistema de defesa civil que ele permite que os munícipes, né, sejam informados em tempo real, né, da situação dos riscos, né, não só de queimada, mas outras catástrofes, e também como agir em casos de emergência. Então, é um importante trabalho que em parceria, né, da Defesa Civil Estadual com as defesas civis municipais. Esse trabalho das forças estatais, né, elas são fundamentais, importantes, né, muito importantes, contudo, esse apoio da sociedade, das pessoas treinadas, né, que não fazem diretamente parte das forças, mas podem vir a ser um grande efetivo de empenho de pessoas. Mas, basicamente, o Corpo de Bombeiros também tem tido apoio dos helicópteros da Polícia Militar, que fazem uso daqueles cestos, né, de água para poder fazer a contenção do fogo, conhecido como Bambi Bucket. São aqueles cestos que ajudam a fazer a dispersão de água em focos. A atuação de bombeiro em terra, com vamos dizer assim, né, o pessoal chama de grande vassourão, né, é fazer o chamado técnica de abafamento. É uma técnica também que as pessoas, que o bombeiro, que os socorristas, eles utilizam para ir abafando o fogo e apagando o fogo. Então, existem outras técnicas aí que foram usadas também. Mas, basicamente, esse é o trabalho aí que tem sido feito nos últimos dias e que até o momento tem dado resultado no sentido de conter, né, impedir que continue o fogo, mas o trabalho de prevenção continua e todos estão alerta, atuantes para poder evitar que novos focos apareçam. Esse foi o capitão Felipe Neves, porta-voz da PM Paulista. Obrigado demais pela sua presença aqui e, claro, em nome de todos aqui, saudando na sua figura Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, também toda a corporação da PM Paulista, pela presteza aí nas ações. Acho que fez toda a diferença, apesar do prejuízo bilionário, apesar de toda
essa catástrofe que a gente está tendo que lidar e as sequelas que vão demorar ainda para a gente sarar. Mas, sem vocês, vai ser mais difícil ainda. Então, foco aí na atuação e em frente a gente segue. Obrigado. Muito obrigado, André. Forte abraço. Obrigado pela oportunidade para esclarecer a todos os telespectadores e ouvintes do Morning Show. Seguimos juntos.